O pessoal entrando, boa noite, pessoal entrando. A gente dá mais 2 minutinhos, o pessoal da Medellín, quem não sabe, é o pessoal que faz o meu marketing. A Paty, a Mara são fantásticas, entendeu? Quem quiser fazer marketing médico. A Dani Guedes, um abraço, boa noite. Tudo bem com você? Eu te sigo, muito bom o seu Insta. Quem quiser seguir, muito bom. Realmente muito legal, um trabalho muito legal. Ô, doutor Fabiano, meu irmão gêmeo, né? Irmão gêmeo. Fizemos residência junto, começamos fazendo residência junto. Um excelente cirurgião de coluna, um excelente médico, entendeu? Além de ser meu amigo, é um excelente profissional. Tudo bem, Fabiano? Bom ver você por aqui. E o pessoal aí como um todo. A gente vamos começar aqui. Aí, ô Adani, tudo bem? O Jackson, que é um do pessoal que trabalha no meu marketing, ele está aqui comigo. Ele já está pegando o seu contato, a gente vai marcar, vamos fazer, vai ser um prazer. Você que é meu irmão, Fabiano, você sabe que a gente tá junto para qualquer briga e qualquer batalha aí. E o Dr. Fabiano, ele é um dos que são, assim, os que começaram a prótese de disco lombar no Brasil, tem uma casuística aí tão grande quanto a minha, também é entusiasta aí na técnica, um cara fenomenal. Aí, pessoal, é o seguinte, as últimas lives que a gente fez no ano passado, a gente fez mais lives trazendo convidados diferentes. Então, nós trouxemos uns para falar de empreendimento, uns para falar de coluna, um pessoal para falar de dor. A gente trouxe alguns convidados diferentes que eu achava interessante trazer, tá? Assim, esse ano a gente vai ver se a gente vai marcar pelo menos umas 4 para falar de coluna propriamente dito, para falar da minha especialidade propriamente dito e para abrir um espaço, às vezes, para o pessoal que não tem acesso, conseguir ter acesso a mim, mandar as dúvidas, mandar as perguntas, e a gente pode conversar a respeito. Então, assim, nós vamos fazer umas 3 ou 4 lives aí voltada a discutir as patologias da coluna e a responder dúvidas aí. Uma das coisas que a gente tem que começar alertando e salientando aí a população em geral é que assim, a quantidade de patologias na coluna é enorme, a incidência de dor na coluna, e nós estamos falando de coluna cervical, torácica e lombar, é gigantesca, tá? Inclusive no Brasil é a principal causa de afastamento e de aposentadoria por invalidez. Então, só por esse fato já poderia ser considerado aí como um caso de saúde pública. É uma questão aí de saúde pública. Então, realmente as patologias da coluna elas têm que ser observadas aí com maior atenção. Outro fato super interessante se a gente for pegar toda a população mundial, ou todos os seres humanos, praticamente todo mundo vai passar por um episódio de dor na coluna excruciante no decorrer da vida. Assim, nós não vamos poder fugir dessa realidade de que as patologias da coluna elas vão alcançar a gente aí de uma maneira assim irreversível. Então acho que todos nós aqui presentes ou não vamos passar por problemas de coluna, por dor na coluna, e isso daí vai estar muito relacionado com o envelhecimento populacional. Então, só para a gente começar, e antes da gente começar a responder as perguntas, a gente bater aqui na questão do envelhecimento. Então, recentemente... Tudo bem, Rui? Um abração, meu irmão. Quando eu for para aí de novo, vamos ter um negócio para fechar aí. Uma coisa que é muito interessante, eu fui fazer outro dia uma aula e eu fui fazer uma pesquisa relacionada... Tudo bem, comandante? Marcelo, esse daí é casca grossa, hein? A gente foi fazer uma aula relacionada à questão do envelhecimento. Então, por exemplo, eu sou de São Caetano, mas ABC Paulista aqui do lado de São Paulo. Aí, se por curiosidade vocês forem no Museu do Ipiranga ou em algum museu aqui no Brasil, e vocês forem olhar, daí tem lá Marquês de São Vicente, sei lá, 1800 não sei quanto, 1800 não sei quanto. Se for olhar 1700, 1800, uma mulher de mais ou menos 40 anos, ela vai ter a aparência de uma senhora de 80 anos nos dias atuais. Boas noites, Patrícia. Ô, Patrícia, a minha filha é daí, de Montevidéu. Ela foi feita aí. Então, ela é meio uruguaizinha. Fica aí a curiosidade e a lembrança da minha princesinha. Então, se a gente for pegar
1.700, 1.800, uma paciente ou uma pessoa de 40 anos, ela ia se parecer com um adulto hoje de 80. Se a gente for pegar a expectativa de vida da população em 1920, veja bem, 1920, são 100 anos atrás, os nossos avós eram mocinhos, pô. Entendeu? Eram adolescentes, eram mocinhos. A expectativa de vida da mulher no Brasil era de 40 anos. Veja bem, 1920, quando os nossos avós eram vivos e novos, a expectativa de vida no Brasil era de 40 anos. Hoje a expectativa de vida da mulher no Brasil é de 80. Então em 100 anos a gente praticamente dobrou, mais do que dobrou na verdade, que é de 39 para 80, a expectativa de vida da mulher no Brasil. Agora o interessante é o seguinte, interessante e assustador no meu ponto de vista. Se a expectativa de vida da mulher, boa noite, gente, hoje no Brasil é de 80 anos, quantos milhares a gente tem que morre de feminicídio, homicídio, acidente de trânsito, doenças relacionadas ao parto, doenças relacionadas à gestação, câncer e inúmeras outras causas antes dos 80 anos. São milhares e milhares e milhares e milhares de mulheres morrem antes dos 80 anos. Perfeito? Se a média é 80 e a média é uma média aritmética, quantas mulheres estão vivendo 95, 98, 100, 102, 107, 111 anos, para que a média de expectativa do Brasil para a mulher hoje seja em torno de 80 anos? Então, a geração em torno dos 40 anos tem que estar ciente que vai viver 100, 102, 105, tudo bem, Mara, tudo bem, Cida? 100, 102, 105, 107, a não ser que tenha alguma tragédia que ocorra aí no caminho ou no trajeto da vida dessas pessoas. Então, esse fato pode ser um fato assim relativamente animador. Você fala, pô, que legal, vou viver 107, 108 anos. Pode, claro. Mas, ao mesmo tempo, é assustador, porque a gente vai viver 107, 108, 109 anos dentro desse corpo aqui que Deus deu pra gente. Então ele tem que ser cuidado, porque se ele não for... Tudo bem, Marcelão? Se ele não for cuidado, ele vai ser degenerado, desgastado. E aí pode acontecer o que me dá mais pavor e o que fez eu fazer ortopedia e depois cirurgia da coluna, que é o corpo da gente se transformar numa prisão. Você tem uma cabeça que funciona, a medicina não deixa você morrer, e o seu corpo não responde ao que a cabeça pensa ou ao que a cabeça evolui. Então, gente, estamos falando de longevidade, estamos falando de viver muitos anos, então vai ser inevitável a gente passar por patologias de moderada a grave intensidade na coluna. Então, fica aí o aviso, fica aí a advertência, fica aí a orientação para que a gente comece a pensar e a discutir a respeito disso, tá? Aqui tem o Rodrigues dizendo que eu operei o marido dela, seu Márcio, no Cristóvão da Gama, acho que provavelmente foi no Cristóvão da Gama, em Santo André. Eu que agradeço, é um prazer, é uma honra ter participado aí da vida de vocês. Tem aqui um caso muito interessante, já para a gente começar, da nossa amiga uruguaia, de uma escoliose com 48 graus. Quando a gente fala de escoliose, a gente vai dividir na escoliose infantil, congênita, nasci com uma malformação congênita. A gente vai dividir na escoliose infantil e juvenil idiopática, ou seja, que veio se desenvolvendo com o crescimento da criança e do adolescente, que é a mais comum, a mais frequente, e a gente, tudo bem, Fernando? Até amanhã a gente se vê. E a gente vai ter a escoliose degenerativa do adulto, que era uma coluna que era normal e ela veio degenerando, envelhecendo, desgastando de uma maneira anormal. A gente segue mais ou menos uma receitinha de bolo, tá? Para falar de graus de escoliose, Patrícia. Eu não vou usar meu espanhol porque eu acho que você vai entender o meu português. Mas qualquer coisa eu posso te explicar alguma coisa em espanhol. Até 20 graus a gente observa ou considera variações dentro da normalidade. De 20 a 40 graus a gente já considera como doenças que devem ser tratadas. E esse tratamento vai depender
da idade em que esse paciente se apresenta, e deformidades maiores que 40 a 45 graus, na esmagadora maioria das vezes, tem indicação cirúrgica. Então, eu tenho uma deformidade, ela tem mais que 45 graus, eu terminei o meu desenvolvimento como criança para adolescência, para a fase adulta, acima de 45 graus, na grande maioria das vezes, elas vão ter um tratamento cirúrgico. Por quê? Porque não é uma escoliose que ela vai parar de progredir, ela vai progredir indefinidamente, numa média que vai variar entre os artigos aí de 3 a 5 graus por ano. Então, a Patrícia hoje ela tem 48 graus, daqui a 10 anos ela pode estar com 78 a 80 graus. Com mais 10 anos ela pode estar chegando nos 100 graus, e deformidades maiores que 100 graus podem prejudicar o funcionamento dos órgãos, respiração pulmonar, caixa torácica e inúmeras outras as complicações aí de uma gravidade maior. Então, para a gente, 40 a 45 graus é um número cabalístico que geralmente vai demandar tratamento cirúrgico. Ai, meu Deus, eu tenho 48 graus, então o doutor André falou que eu vou operar? Não, não é assim. Isso daí é uma média estatística, é um número cabalístico que a gente usa como referência. Cada caso é um caso, ele tem que ser acompanhado, tem que ver se essa deformidade está progredindo ou não, se ela é acompanhada ou não de dor, as condições clínicas do paciente, que idade que começou a se desenvolver. Se for uma escoliose puramente degenerativa, a indicação cirúrgica tem uma chance menor. Se for uma paciente muito jovem, em torno de 20, 22, 24 anos, vai ter uma indicação cirúrgica maior pela deformidade. Então a gente vai bater várias vezes que, apesar da gente estar brincando de conversar aqui na internet ou nas redes sociais, nada disso aqui substitui a consulta médica ou atendimento médico, mesmo que ele seja feito de maneira não presencial, através de telemedicina. Hoje a gente tem, nossa equipe tem altas tecnologias, faz upload, download de todos os exames, a gente conversa com o pessoal do mundo inteiro e consegue trazer informação e mostrar exame, discutir, mas de uma maneira ou outra o contato ou a relação médico-paciente, ela tem que ser observada, e ela sempre vai ser o pilar, assim, do tratamento, tá? Uma outra pergunta que é muito frequente, que me mandaram aqui na colinha, que o Jackson deixou aqui na colinha para mim, é se paciente que tem artrose facetária pode fazer prótese de disco lombar. Então, para o pessoal que Gilei, meu amigo, pessoal que não me conhece há muito tempo, sabe que, assim, prótese de disco, então, a substituição do disco doente por um disco novo, então, é um tipo de procedimento em que você não vai cobrir o sol com a peneira. É um tipo de procedimento que você não vai recauchutar o pneu. Você vai trocar o pneu. Você vai tirar aquela estrutura doente e vai trocar essa estrutura doente para uma estrutura normal. Alguém falou de uma hernia de disco aí? Para exemplificar. Para ficar uma coisa mais exemplificada. Então aqui eu tenho uma coluninha, eu tenho a medula, a saída das raízes, eu tenho o disco artificial, que é um amortecedor. Ele explodiu, o conteúdo vaza, comprime a raiz ou comprime a medula, é o que a gente chama de hernia de disco. Eu vou tirar, tudo bem, Joaquim? Esse disco doente, então eu vou tirar esse segmento doente e eu vou substituir esse segmento por alguma coisa que preencha o espaço. O pessoal aí que me conhece sabe que eu adoro e que eu prefiro sempre fazer por via anterior, ou para colocação de uma prótese rígida, ou para colocação de uma prótese móvel, especialmente de uma prótese móvel. Tá? Quando a gente vai falar de artroplastia e de prótese móvel, sempre que a gente cai no mundo médico, a gente vai entrar nessa discussão. Tudo bem, chefe? Tudo bem? Dr. Luciano Miller, meu amigo, chefe do Einstein. Eu sou do Círio, ele é do Einstein, mas a gente é irmão. Prazer ver você aí, chefe. Tá? Um prazer mesmo, uma honra. Abril, nós estamos viajando junto. Então, o pessoal que tem artrose facetária sempre tem essa discussão. Eu tenho artrose facetária, eu tenho desgaste da articulação, eu posso fazer uma prótese de disco? Se a gente for pegar única e exclusivamente os critérios do livro, o livro vai dizer que não. O livro vai dizer que se você tiver artrose ou desgaste da articulação da coluna, você não deveria ser um paciente elegível para a realização de uma prótese de disco, tá? Mas na prática não é assim. Então, quando a gente tem um desgaste da articulação, quando essa articulação ela tem artrose, e eu for usar o tratamento mais
efetivo e também mais agressivo para a artrose da coluna é eu queimar, é eu denervar, é eu matar o nervinho sensitivo da articulação. Então eu tô lá, deu um problema no meu dente, eu vou no médico do canal, ele faz um furo, tira o pus e mata o nervo da raiz do dente. Aí ele me devolve pro meu dentista. Aí eu vou fazer um pino, vou fazer uma prótese, vou fazer o que for. Mas o dente não dói, porque ele foi desnervado, ele matou a inervação. A gente consegue fazer a mesma coisa com a articulação. Então eu vou com uma agulhazinha, faço entre aspas uma queimadurazinha a laser ou por eletrocautério e eu mato a sensibilidade daquela articulação. Então a presença de uma artrose ou de um desgaste da articulação, ela é uma contraindicação relativa para a indicação ou para a realização de uma prótese de disco tanto cervical quanto lombar. Eu particularmente não levo em consideração esse critério. Eu faço, se meu paciente ficar doloroso ou sintomático, a gente faz uma risotomia, que é o nome do procedimento, a gente faz uma queimadura, tira a dor da articulação e toca o barco em frente e a vida que segue, e é o melhor resultado aí a curto, médio e longo prazo que eu tenho visto aí em anos e anos de experiência. A Rê falou que hoje ela teve o diagnóstico de artrose na cervical. Então, a gente teria que ver se tem doença do disco ou não. Mas quando a gente vem aqui dentro desse moldezinho, que eu estava brincando com ele aqui, eu vou ter um segmento. Então eu tenho o disco, que é o amortecedor, eu tenho os dois corpos vertebrais, eu vou ter as estruturas do arco posterior e aqui, ó, aqui eu vou ter articulação. Tá certo? Se essa articulação ela estiver desgastada, como uma artrose de joelho, uma artrose de quadril, se ela estiver desgastada, ela pode dar uma dor. Essa dor proveniente da articulação ela é bem característica. Ela vai ser uma dor aos esforços, ela vai ser uma dor à extensão da coluna. Então, quando você estende a cervical, quando você estende a torácica, quando você estende a lombar, você tem aquele ponto de dor. Ela não é uma dor, na grande maioria das vezes, difusa ou de grande intensidade. Ela é uma dor mais localizada em um pontinho específico. O Sandro, meu engenheiro ambiental, um abração, Sandro. O cara sabe tudo de Amazônia. Então, este pontinho específico, essa dor localizada, essa dor pontual, essa dor proveniente da artrose facetária, a gente começa um tratamento com medicamentoso, fortalecimento muscular, não melhorou, a gente passa para fisioterapia, fortalecimento muscular, não melhorou, a gente pode fazer injeções de corticoide, infiltração de corticoide, até chegar no procedimento de risotomia, que você mata realmente o nervinho e tira de maneira aí, definitiva o quadro de dor facetária. Então, a dor facetária hoje, apesar de inconveniente, incômoda por paciente, não é uma patologia que costuma me deixar muito preocupado aí em relação à evolução do tratamento, tá? Outra pergunta que aparece com muita frequência que o pessoal fez aqui é em relação à espondilite anquilosante. A espondilite anquilosante, pessoal, apesar da frequência que ela tem, ela é uma doença reumática, tá? É um quadro de reumatismo. Ah, André, explica aí reumatismo de uma maneira bem simples, tá? De uma maneira bem simples, os anticorpos seus vão combater você ao invés de combaterem estruturas externas ou exógenas. Então, o seu sistema autoimune ele começa a lutar contra você. Uma das doenças dele é a espondilite anquilosante, vai dar uma dor lombar baixa por acometimento das articulações sacroiliacas, além de um enrijecimento. Além de um enrijecimento aí da coluna. Então, a espondilite anquilosante é um quadro que vai cursar com dor difusa e pode cursar com dor lombar, mas a gente também tem tratamento para esse tipo de dor. Segue uma escalinha e vai terminar na questão da risotomia, da queimadura e desse tipo de abordagens invasivas para a dor, tá? Alguém tinha perguntado bem ali no começo, assim, o que eu acho de pinos. Então, assim, eu entendi a pergunta, tá? E eu não estou criticando a pergunta, eu vou só dar uma orientação, não tô, pelo amor de Deus, não estou querendo ser grosseiro. Mas a gente não usa pinos na coluna, a gente usa parafusos pediculares, que a gente chama, tá? Então são parafusos que eles vão na coluna para fixar um segmento no outro. Existem inúmeras indicações, é extremamente utilizado, é um tratamento assim com resultado bom, ou podendo ser considerado um resultado muito bom, e é extremamente consagrado, além do fato de ser definitivo. Então eu tenho lá o segmento, explodiu a hérnia de disco, eu tiro a hérnia de disco,
coloco 4 parafusos e faço a fusão de uma vértebra na outra. Tá? Eu fiz a fusão de uma vértebra na outra, o problema está resolvido. Eu não tenho mais a hérnia, uma vértebra está fundida na outra, aquilo passa a ser um bloquinho de osso, eu resolvo a dor, eu resolvo a doença neurológica deste doente. Aí eu vou utilizar essa resposta para ir junto com o que o Carlos Juliano Brandt perguntou da artroplastia versus artrodese. Esse procedimento em que a gente vai usar o parafuso, ele vai fazer uma fusão óssea, ele vai fundir um osso no outro. Qual é o problema? Não é a clínica, não é a melhora da dor, não é a melhora da função, num primeiro momento. O problema maior, Carlos, é que ele vai sobrecarregar o nível de cima de onde foi fundido e ele vai sobrecarregar o nível de baixo de onde foi fundido. Então, quando eu faço uma fusão, automaticamente eu estou sobrecarregando o nível de cima e eu estou sobrecarregando o nível de baixo que foi fundido. Aí que está o problema. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho o seu João da padaria. O seu João da padaria está com uma artrose com desgaste no joelho. Aí, em vez de eu ir lá e fazer uma prótese no joelho do seu João, eu colo o joelho dele assim. Certo? Aí eu encontro lá o seu João e falo, seu João, e aí como é que tá o seu joelho? Ele vai falar, doutor, meu joelho tá bom, mas eu não tenho mais joelho. Eu tenho um osso, começa aqui e vai até lá embaixo. Eu falo, tá bom, seu João, mas o seu joelho então não dói mais. Ele vai falar assim, não, doutor, meu joelho não dói mais, eu manco. Esse é o ponto. Tá fundido. O paciente manca. Ao longo prazo, o seu João pode passar apresentador no quadril, pode passar apresentador no tornozelo, porque ele manca, porque ele não tem mais joelho. Guardando as devidas proporções, que não dá para comparar uma grande articulação como o joelho, cotovelo, ombro, quadril, com uma microarticulação ou com uma pequena articulação da coluna, mas é mais ou menos isso. Eu fiz uma fusão, eu vou sobrecarregar o nível de cima, eu vou sobrecarregar o nível de baixo. A longo prazo, eu posso ter o desenvolvimento precoce de doença dolorosa, tanto do disco de cima quanto do disco de baixo, ou da estrutura de baixo, que pode ser articulações sacroiliacas ou outras articulações. Então, esse daí que seria o problema maior da artrodese. A artroplastia, para mim, ela é sempre recomendada quando eu posso fazer. Se eu posso fazer, eu vou fazer. É uma questão de princípio, é uma questão de manutenção de movimento. Ao invés de eu fundir, eu tiro o que está lesado e coloco uma estrutura nova. É outra forma de tratar a doença. E até do ponto de vista intuitivo, é melhor, em vez de eu fazer uma fusão, eu trocar uma pela outra, tá certo? O que acontece é que a gente não consegue fazer artroplastia para todos os pacientes, então o ideal é que seja realizado até 45 anos de idade, de 45 a 50 anos em casos selecionados, acima de 50 anos até os 55 são em casos raros. Todos os pacientes que eu tenho que fazer acima de 45 anos, a gente faz um estudo ósseo para ver qual é a qualidade óssea, a qualidade da massa óssea. Se o paciente não tiver qualidade óssea, ainda não está descartado o procedimento. A gente vai fazer um tratamento para osteoporose, para osteopenia, através de uma espécie de hormônio de crescimento ósseo chamado teriparitida, ou Forteu, e suplementação de cálcio, vitamina D, para preparar esse osso para em 60, 90 dias eu ter um osso que tenha condições de ser realizado uma artroplastia. Mas a gente deixa gravado aí que raramente vai ser feito acima dos 55 anos e o ideal seria abaixo dos 45, entre os 45 e os 55 vão ser para casos selecionados. Aí um motivo para, se você tiver um problema de coluna, você procurar um especialista logo, enquanto você ainda está numa faixa etária em que isso possa ser permitido. Quando é cervical, não, a gente vai bem mais para frente na idade, aí a gente vai ver outras características, mas eu tenho prótese cervical em paciente de 70 anos, então a gente teria aí uma margem maior aí para discutir, tá? O Dutra, ele tá falando aqui que ele colocou 8 parafusos, uma artrodese de 3 níveis, com uma prótese intradiscal rígida, fez uma cirurgia de fusão de 3 níveis. É o que eu tô falando, pode evoluir super bem de você ficar anos sem dor, como pode evoluir para um quadro de dor crônica complexa e intratável, uma dor que não melhora. Muitos pacientes que fazem essas cirurgias de fusão de 2, 3, 4 níveis, ou às vezes até maiores, muitos deles falam assim, doutor, eu melhorei da dor que eu tinha, mas eu quase troquei uma dor pela outra. Eu tinha uma dor de um tipo, hoje eu tenho uma dor de outra. Tá? Então, é muito importante a gente deixar aqui um conceito. A cirurgia de coluna, principalmente para hernia de disco, para doença degenerativa, para esse tipo de patologia,
A indicação é salvar o movimento das pernas, a indicação é salvar a função neurológica, é manter o movimento dos braços, é não ter uma perda de função neurológica, é não urinar na roupa, é não evacuar na roupa. Assim, o tratamento da dor, ele realmente vai ficando secundário. Os pacientes que evoluem com dor crônica, até pouco tempo a gente tinha uma gama mais restrita de tratamentos possíveis. Hoje a gente tem uma das coisas que eu mais amo fazer nessa vida, que é neuromodulação, que é um chip na coluna. Então eu tenho um paciente, ele tem uma dor crônica, a gente coloca um eletrodo, que é uma espécie de chip, ele vai ou na coluna cervical, ou na torácica, ou na lombar. Ele é implantado por uma microcirurgia ou de maneira percutânea. E a gente tem um gerador, que é um computador de altíssima tecnologia, que fica embaixo da pele. Todo esse sistema fica embaixo da pele. E a gente reprograma essa função medular. Então a gente pode aumentar a força muscular de raiz que perdeu força. A gente pode tratar a dor crônica de uma maneira efetiva. A gente pode melhorar a função. Ele melhora quadros depressivos, a depender da programação. Então, assim, realmente a neuromodulação, ela trouxe uma solução para uma quantidade enorme de pacientes que realizaram artrodese, que realizaram fusões e não tiveram resultados satisfatórios. Então, se o pessoal que estiver aí, tiver alguém que fez cirurgia de coluna e ficou com uma dor de moderada, grave intensidade residual em decorrência de um procedimento, pede para procurar a gente, que a gente tem como tirar essa dor, a gente tem como resolver isso daí. Tá? Eu tô vendo aqui, ó, o aluno do Jailson, aluno do João Otávio e do Vinícius, pô, os caras lá de Cuiabá, feríssimas, os meninos são feríssimas, foram meus residentes um dia, hoje são tão bons quanto eu, são médicos excelentes, tanto um quanto o outro, tenho um carinho enorme pelos dois. Então aí, Jailson, um abraço, tá? Você tá em boas mãos aí. Tá, então, olha só. O Ed, no seguinte, em questão ao coágulo, tá? Então, fez uma cirurgia, evoluiu com uma trombose, formou um trombo. O problema não é formar o trombo a gente consegue tratar. Geralmente só com remédio e anticoagulante. O problema é se esse trombo tivesse saído daí e tivesse entupido o coração ou o pulmão, aí você poderia ter um infarto agudo do miocárdio ou um infarto pulmonar, aí seria uma tragédia, tá? A radiculite é o que a gente estava discutindo, é a questão da dor crônica, tá? A aracnoidite é uma complicação um pouquinho mais rara, em que a aracnoide, que é a membrana que envolve as estruturas neurológicas da coluna e da medula, acaba colando nessas estruturas e algumas pessoas dizem que causa dor. É polêmico, entendeu? Eu já falei isso daqui em várias aulas que eu dou, vários congressos que eu dou. Assim, não é um diagnóstico de aracnoidite ele não é um diagnóstico que me convence muito, você entendeu? Porque assim, todo paciente que ele vai fazer um procedimento de coluna, ele vai desenvolver algum grau de fibrose, algum grau de aracnoidite, algum grau de alteração da anatomia local ali, tá bom? Então, eu não acho que isso daí seja um fator determinante, como eu acho que a fibrose também não é um fator determinante, que já era uma pergunta que tinham deixado aí. Existem, sim, procedimentos para tratamento de fibrose, que chama epiduroscopia, que você faz uma espécie, como se você fosse comendo a fibrose, descolando e comendo a fibrose, para diminuir essa fibrose, tá? Alguns trabalhos científicos e alguns colegas mostram que tem resultados bons e resultados positivos com esse tipo de procedimento. Aí eu não tenho como brigar contra a matemática, tá certo? Mas eu, André, particularmente não faço, não acredito e acho que a causa da dor não vai ser a fibrose ou a aracnoidite, pelo menos de uma maneira simplória de se discutir. Eu diria quase que eu tenho certeza que a grande maioria dos casos que evoluem com radiculite, com dor radicular crônica, ou é um problema biomecânico residual, evoluiu com uma não fusão óssea, formou uma nova hernia de disco, teve algum problema relacionado à cirurgia, ou é porque se perdeu a janela de oportunidade. Então, isso é um fator muito, muito, muito importante da gente discutir. Então, se o indivíduo ele ficar sentindo dor por tempo indeterminado, se eu ficar tendo dor por tempo indeterminado, o que vai acontecer? Eu tenho uma lesão do nervo, eu tenho uma lesão do neurônio. O neurônio fica lesado. Se o neurônio ficar lesado, eu passo a ter um quadro de dor crônica porque a lesão é do neurônio. Aí não adianta eu
colocar mais parafuso, eu descomprimir, eu fazer epidural, não adianta, o neurônio está lesado, ele vai ficar disparando impulsos descontroladamente. Para esses casos, seriam excelentes indicações de neuromodulação e reprogramação medular, com resultados aí fantásticos. Aí o pessoal procura aí na minha página, vai ver que realmente muda a vida das pessoas aí, tá? A Andréia tá falando aqui que ela tem abaulamento e ela tem crises de tempo em tempo. Que essas fisgadas são horríveis e tal. André, você é aquele caso assim, clássico, que a gente estava discutindo no começo, tá? Que o pessoal vai ter realmente dor na coluna, dor lombar, vai ter abaulamentos que vão vir com a idade, as crises elas vão acontecer, tá? E quando a gente fala de dor, a gente fala de crises, eu costumo falar duas coisas que a gente tem que levar em consideração, intensidade e duração. Então, pode ser coluna cervical, pode ser coluna torácica, pode ser coluna lombar, ou pode ser qualquer parte do corpo. Se você tiver uma dor que a intensidade for forte, ou se você tiver uma dor que mesmo não tendo uma intensidade forte, a duração for prolongada, você precisa procurar um tratamento médico. Tá? Esse caso é interessante, é real. Tem um senhorzinho que ele veio para mim e falou, sabe o que acontece, doutor? Eu tenho dor desde 4 de outubro de 1976. Eu falei, você quer que eu resolva isso agora, em 2023, 40, sei lá quantos anos que você tem dor, meu? Então, assim, vai operar para tratar a lesão neurológica, a lesão do nervo, para melhorar a função, vai continuar com dor, porque esse neurônio está lesado, esse neurônio está ruim, esse neurônio está machucado, e aí a neuromodulação talvez traga esse paciente aí para um quadro aí de melhor gravidade. A Beth, um beijão, Beth. Eu operei esses dias, instrumentadora de mão cheia do Ciro, do Einstein, da equipe do Dr. Romeu Fadu, pessoa fantástica aí. Um beijão. Será que o marca-passo poderia voltar algum movimento da cintura para baixo? Então, Edna, assim, a neuromodulação e a reprogramação medular é um dos ramos de estudo com maior chance de trazer retorno de função medular, tá? Assim, realmente os estudos assim são animadores, tá? Mas esses pacientes, por exemplo, não sei se foi a sua pergunta, tá? Paraplégicos, tetraplégicos, para eles terem uma resposta para neuromodulação medular, eles teriam que ser assim, pessoas que vivem dentro de universidades, que dedicam a vida a fazer 8, 10 horas de programações diárias, que fazem interface cérebro-máquina, interface medula-máquina, que vivem em locais de estudo só voltados para isso, e a gente tem já vários casos de pacientes que voltaram a ficar de pé e voltaram a ter movimento mesmo com perdas completas. Mas é um pouco fora da realidade do que a maioria das pessoas consegue alcançar, tá? O que a gente consegue sim, e de uma maneira relativamente fácil, e quando você está usando a palavra marca-passo, eu estou traduzindo para neuromodulação, é lesões parciais. Então, eu fiz uma cirurgia, ou eu tive uma hernia de disco e eu perdi parcialmente o movimento do meu pé esquerdo. Eu tive uma síndrome simpático-reflexa e eu perdi parcialmente o movimento da minha perna direita. Aí sim, a neuromodulação, a gente tem programações que vai aumentar a força de movimento quando a lesão for parcial. Então, o meu cérebro ele solta o impulso, o músculo contrai. Aí o músculo, ele para, o músculo relaxa. O músculo contrai, o músculo relaxa. Eu posso, por exemplo, fazer uma frequência tão alta que o músculo contrai e ele não relaxe. Então eu estou criando uma espasticidade. Certo? Então eu estou trazendo uma falsa sensação de uma contração muscular que não tem. A gente também consegue fazer o inverso, que é fazer um relaxamento muscular quando você tem casos de espasticidade pós-lesão, trauma raquiomedular ou coisa assim. A Abigail, ela está sempre nas minhas redes sociais. Um beijo, Abigail. A dor neuropática em si, ela teria cura a depender da causa. Por exemplo, se for uma diabetes, por diabetes mellitus, o tratamento principal seria o tratamento da diabetes. Se for pós-alcoólica, seria parar imediatamente com o alcoolismo. Se for por uma lesão de nervo periférico, seria tratar a lesão periférica. Então, a dor neuropática, ela tem que primeiro ser tratada a causa da dor neuropática. Depois de tratar da dor neuropática, a gente começa com o tratamento medicamentoso e outras formas de tratamento, até a aplicação de corticoide, bloqueio foraminal,
radiofrequência pulsada, que são formas de você estimular aquele nervo, aquela estrutura, até a neuromodulação. A neuromodulação hoje, ela praticamente seria, entre aspas, a cura para a dor neuropática. Você vai ter uma melhora aí de 50% em 99% dos pacientes e uma melhora de 80% a 90% em 80% a 90% dos pacientes. Então, a dor neuropática hoje, ela não tem cura, mas ela tem tratamentos assim, muito efetivos que a gente não tinha antigamente. O Marcos está dizendo aqui, parabéns, doutor. Tal. Não, eu que agradeço, pô. Você que está aqui me ouvindo, paciência de segunda-feira, 8 horas da noite, está aqui me ouvindo, eu que tenho que te agradecer, pô. E outra coisa, até porque você colocou isso, e eu vou fazer uma observação. Para quem não sabe, eu tenho um livro que eu escrevi, que é Como Vencer na Vida Sendo Apenas Você. O segundo livro que eu escrevo, eu tenho, sei lá, uns 25 trabalhos publicados. Mas fora tese de mestrado na Irlanda, mas independente disso. Então, você colocou que eu tenho uma mente brilhante. Meu, eu não tenho, bicho. Vou te falar que eu não tenho. Eu sou absolutamente normal e 100% dentro da média. Assim, eu realmente acredito de verdade que o bom é você estar na média. Se você estiver na média, mas você se dedicar de verdade a algo que você acredita, você vai ter sucesso, você vai adquirir conhecimento, você vai evoluir indefinidamente e você não precisa de ser superdotado em nada. Aí, se você tivesse colocado, pô, doutor, você é muito esforçado, aí eu aceitaria o elogio, porque realmente eu dou o melhor em tudo que eu faço. Mas brilhante eu não sou, assim, não sou. Eu sou uma pessoa assim bem normal e quem me conhece sabe que eu sou bem normal, tá? A Ingrid tá me falando aqui de hérnias tratadas com fisioterapia, tratamentos alternativos. É assim, sempre que for possível tratar com fisioterapia, medicamento, infiltração ou tratamentos alternativos, o ideal é você fazer um tratamento alternativo. Na verdade, se você não tiver uma dor excruciante ou uma lesão neurológica, você está autorizado a tentar um tratamento, entre aspas, alternativo, um tratamento não cirúrgico por 4 a 6 semanas. A partir de 4 a 6 semanas de sintoma, o ideal é partir para tratamento cirúrgico, isso a depender da intensidade e do quadro de dor. Então, tipo, a Ingrid hoje é uma amiga minha da família, conhece a minha esposa, é uma mulher super culta, super intelectualizada, mas ela teve que passar por um procedimento de urgência porque ela tinha uma dor intratável, além de um risco real de uma lesão neurológica e já com alterações na eletroneuromiografia, confirmando que essa lesão ela estava evoluindo. Então, ela não conseguiu tentar esse tratamento, mas a grande maioria das pessoas consegue. O Johanna, ou Johanna, não sei qual é o jeito certo de falar, mas o Laroma, não sei, mas é com você. A questão é o seguinte, se você tem dor na cervical a longos períodos, você tem que saber qual é a causa. Assim, por que você tem dor na cervical? Não é normal ter dor na cervical. Assim, não é normal você ter dor na cervical. Agora ela pode ser causada só por uma crise de ansiedade com um desequilíbrio do eixo, que você pode tratar com antidepressivo levezinho pela manhã. Ou ela pode ser uma doença mais grave que precisa de um tratamento específico. Ou ela pode ser um acometimento extremamente grave, de rápida evolução, que você precisa de uma cirurgia emergencial, você não sabe o que você tem, pô. Entendeu? Então, assim, isso daí é uma coisa super importante. Outra coisa que eu gosto de frisar sempre é a questão da investigação, porque pô, no Brasil tem muito Unimed, o pessoal sabe que eu sou meio encanado com Unimed, e tem outros perfis de colegas que eu não critico, mas é o perfil do indivíduo, mas assim, para mim a investigação de um segmento da coluna ela tem que ter ressonância, raio-x dinâmico e eletroneuromiografia. Ressonância, raio-x para escoliose e eletroneuromiografia. Ressonância, raio-x dinâmico lombar e eletroneuromiografia. Tem sinais de dor lombar baixa, tem que ter ressonância sacroiliaca. Tem história familiar de doença reumática, tem que ter provas reumáticas e reumatismo. Tem mais de 40 anos, tem que ter densitometria óssea, provas reumáticas e metabolismo do cálcio. Então, assim, os pacientes que me conhecem, eu já costumo pedir tudo de uma vez para poupar o tempo do doente. E muitos dos exames eu peço para vir normal.
Então, quando você tem uma conversa com o doente, você tem que terminar a conversa já tendo praticamente certeza do diagnóstico do que ele tem. O exame complementar, ele é para confirmar e descartar diagnósticos que você já pensou e já evoluiu aí dentro da sua cabeça. Às vezes eu fico meio chateado, o pessoal, o cara vai lá no médico, o cara pede um raio-x, aí o paciente demora 1 mês para voltar, aí volta, pede uma ressonância, aí demora mais 2 meses para voltar, aí pede uma eletromiografia, o cara ficou 6 meses fazendo exame para conseguir ter uma avaliação que fosse uma avaliação mais precisa. Então, assim, eu tento poupar o tempo do indivíduo da mesma maneira em que eu automaticamente também estou poupando o meu. Luiz Saad, médico excelente, menino super bonzinho, médico excelente, ficou no nosso grupo aí, da Faculdade de Medicina do ABC, 2 anos, trabalhou comigo aqui no hospital em São Paulo, agora já está tocando a vida dele aí. Bom te ver, Luiz, um abraço, tá? O Diego está perguntando qual o momento em que é necessária a artroplastia. Aí a gente tem que discutir caso a caso, sabe? E o que você espera, o que você quer, quais são as expectativas do doente. Então, assim, eu vou contar um caso rapidinho. Eu era mais novo, aí eu atendi uma senhorinha, ela tinha uma deformidade horrível no tronco, horrível mesmo. Aí ela falei, minha senhora, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai abrir a senhora do pescoço até na nádega, a gente vai fixar a senhora com não sei quantos mil parafusos, aí eu vou cortar a senhora em 16 lugares, que é para essa coluna ganhar mobilidade, a gente vai colocar os parafusos, rodar a senhora e estabilizar a senhora, que a senhora vai ficar tão perfeita e tão retinha, que a senhora vai voltar a ter cintura, inclusive a gente vai fazer até bumbum na senhora. Aí ela falou pra mim assim, tá bom, doutor, mas sabe o que é? Eu respeito, eu aceito, o senhor que é o médico, mas o que me incomoda é que eu tenho uma dorzinha, começa aqui na ponta do meu bumbum e ela desce até o dedão do meu pé quando eu sento no chão para brincar com meu neto. Se tirasse essa dorzinha de mim, eu tava zerada. Aí eu falei, não, então não precisa fazer uma cirurgia desse tamanho, a gente faz um furinho no osso, com uma microcirurgia, um cortinho de 3 centímetros, faz uma raspagem ao redor do nervo, que é uma foraminectomia, libera o nervo da sua perna e você não vai ter mais essa dor. Então, gente, veja só, a deformidade me incomodava, não incomodava ela. Então é isso que às vezes falta, né? Assim, a individualização do tratamento, o que o doente quer. Nesse exemplo que eu dei para vocês, esse exemplo é real, tá? O que a paciente queria não era o que eu achava que era bom para ela, entendeu? Era o que ela queria, não era o que eu achava que era bom para ela. Se eu desse o que eu achava que era bom, ela não ia ficar satisfeita, não era isso que ela queria. Então, por isso que você precisa ter a individualização, por isso que você tem que ouvir o doente, entender o que aquele indivíduo quer. Ensinar aquele indivíduo, ou dar para aquele indivíduo a maior quantidade possível de conhecimento. E aquele indivíduo, baseado no conhecimento que ele vai adquirir sozinho, no conhecimento que você deu, ele vai discutir ou vai decidir o que é melhor para ele, não o que é melhor para eu, André. Tá certo? Então, assim, eu acho que isso daí, a individualização do tratamento é uma coisa, assim, realmente fundamental e fora de série. Tá, André, quando você tá falando da individualização do tratamento, isso demanda tempo. Sim. Pô, eu vou lá no médico, o cara não deixa nem eu sentar. Aí é um problema da saúde suplementar, é um problema da saúde do Brasil. Eu estou num dos grandes centros, eu estou num dos melhores hospitais do planeta Terra. Assim, eu cobro pelo meu trabalho, eu tenho tempo de sentar e discutir com aquele indivíduo 1 hora, 1h30, 2 horas, se ele precisar, a gente para e resolve. A maioria dos colegas, a maioria dos serviços, esse tempo não é disponível. Então, assim, não é uma crítica ao médico, é uma crítica ao sistema, que muitas vezes não permite que muitos médicos tenham um desempenho melhor do que eles poderiam ter e, consequentemente, que muitos pacientes não tenham um resultado melhor do que eles poderiam ter. A Nanda Longo aqui mandou parabéns com 3 bandeirinhas do Brasil. Um beijão para você, porque eu já vi que você é patriota, eu sou também, entendeu? Eu acho que a gente tem que amar nosso país mesmo, é daqui que a gente tira o sustento, é daqui que nasceram nossos filhos, é aqui que a gente anda todo dia, é nessa pátria, nesse solo que a gente vive. Então a gente tem que cuidar, preservar e amar esse país e defender ele acima de todas as outras coisas, tá? Eu acho que eu já falei para você, acho que ficou para trás. O abaulamento seria assim: eu tenho o disco, então ele é uma membrana dura, um núcleo claro gelatinoso, ele é um amortecedor. Então eu tenho aqui ele entre as vértebras da coluna. Perfeito. Aí, pô, imagina comigo, eu tenho lá
O amortecedor, uma membrana dura, o núcleo cartilaginoso, eu vou esmagando, ele vai abaulando. Quando ele vai romper, ele, bum, joga eu para cima. Aí eu vou esticando. Quando ele vai rasgar, ele, pum, puxa eu para baixo. Então, ele funciona como um estabilizador. Ele estabiliza esse segmento. Se ele romper, como a gente falou lá no comecinho da live, e o conteúdo vazar, ele vira uma hérnia de disco, vai comprimir o nervo, vai comprimir a medula, vai depender do vazamento. Se ao invés dele vazar, ele tiver um envelhecimento e a parede abaular, vai ser um abaulamento ou uma protusão. Então, um abaulamento ou uma protusão é um disco em que você teve um abaulamento, um envelhecimento da estrutura, um desgaste da estrutura, com abaulamento da parede, e esse abaulamento pode comprimir as estruturas neurológicas que passam atrás e causar vários tipos de dor ou sintoma, tá? Então seria mais ou menos isso, tá? A Marine Brito falando que tem hérnia de disco e não indicaram cirurgia. Marine, essa pergunta é legal porque é o seguinte: existem milhares de hérnias de disco que precisam ser operadas de urgência, existem milhares de hérnias de disco que não têm indicação de cirurgia. Então, a divisão, como eu disse agora, eu tenho um abaulamento, eu tenho uma protusão, eu tenho uma hérnia de disco, é uma divisão mais médica. E o objetivo principal é a gente comparar resultados. Então, como que eu vou comparar banana com maçã? Então, eu vou comparar as protusões, eu trato assim, elas respondem assim, as hérnias eu trato assim, elas respondem assim, as protusões... Mas é mais para a evolução e para o tratamento médico. Para o paciente, os dois casos vai ser mais ou menos igual. É uma dor na cervical que radia para o braço, é uma dor torácica que radia para dorso, é uma dor lombar que radia para abdômen ou virilha ou coxa pela porção anterior, é uma dor lombar que só lombar baixa pura, é uma dor lombar que radia para a perna. Então, assim, ela vai ter sintomas diferentes, tá? Assim, sintomas iguais. Então, pro paciente é a mesma coisa, é uma dor com ou sem radiação, que vai evoluir para aumento da frequência, aumento da intensidade, aí fica contínuo, aí começa a se associar a parestesia, que é formigamento e dormência, aí vai tendo perda de força e de função progressiva, aí perde movimento e outras funções de órgão intestinal, ou vesical, ou o que seja. Então, assim, essa divisão entre hérnia de disco e protusão é mais uma divisão médica. Para o paciente, os sintomas ou a sintomatologia vai ser mais ou menos a mesma. Só que diferente de muitas especialidades, isso daí não é um fator determinante. O fator determinante é a clínica do doente. Então, a gente tem pacientes com abaulamentos pequenininhos que a perna deixa de mexer. E você tem pacientes com hérnia de discos gigantescas que você descobre sem querer, entendeu, Marinei? Então eu chego lá, eu vou fazer um estudo populacional, eu pego todo mundo eu sorteio 1 milhão de pessoas com 45 anos, eu vou fazer ressonância em todo mundo para ver o que é normal, de que não sente nada. E aí eu acho um monte de paciente que tem hérnia de disco e nem sabia que ele tinha. Então só ter uma hérnia de disco ou só ter uma protusão não é um fator determinante de você precisar operar ou não. É diferente de algumas especialidades. Ah, André, eu tenho diabetes, meu pâncreas não produz insulina, eu tenho que te dar insulina, ponto. Ah, eu tenho pressão alta, minha pressão chega em 220 por 140, tem que tomar remédio para pressão, vai explodir um vaso na sua cabeça, vai fazer um AVC. Então, tem especialidades em que a gente trata o exame. Cirurgia de coluna, se você tratar só o exame, você vai errar, tá? Eu tenho estimulador medular, continuo sentindo muita dor e tenho uma lesão neuropática. Camila, você é a exceção, tá? Mas, mesmo o seu caso, talvez ele tenha um tratamento efetivo. A gente tem que entender, tem uma causa mecânica associada ainda ou não? Porque eu tenho a dor crônica e eu tenho a dor por mecanismo de defesa. Eu tenho uma pedra no sapato, não adianta eu tomar morfina. Quando eu pisar no chão vai doer porque tem uma pedra lá dentro. Eu tenho que primeiro tirar a pedra. Então primeiro eu tenho que entender se não tem nenhum outro problema na sua coluna que ainda possa estar causando dor. Não tem. É uma dor por uma lesão neuropática mesmo. Tá? Qual é o tipo de gerador que você tem? É um dos geradores de modelos mais antigos que só faziam programação tipo tônico, em que eu trocava a dor por uma dormência? Então, 3 a 5% dos pacientes, o cérebro não entende isso como um alívio nos sintomas. Para 98 a 95%, 95 a 98% das pessoas, eu tiro a dor e deixo a região dormente, a pessoa sente alívio. Para 2 a 5% das pessoas, o cérebro entende essa dormência como um tipo de dor e essas pessoas não têm alívio.
Hoje a gente tem geradores novos que você consegue tirar a dor sem tirar a sensibilidade. Então talvez o seu caso seja um caso em que exista a possibilidade da troca por um gerador mais moderno ou coisa assim. Mas aí é um caso assim, o seu caso é um caso bem específico, mas me interessa muito e valeria a pena a gente discutir, entender que gerador você tem, que nível esse gerador tá num lugar bom, não tá num lugar bom, tá num nível bom, não tá num nível bom. Então assim, vale a gente entender bem direitinho quais são as possibilidades da neuromodulação não estar funcionando, por que ela não está funcionando e muitos casos hoje, mesmo quando a neuromodulação não funciona, a gente tem umas cartas na manga para fazer o resgate que a gente chama desse tipo de paciente. Ô Andréia, seja bem-vinda, dia 19, estaremos juntos, vai ser um prazer. A gente discute o seu abaulamento e o que você precisar, vai ser uma honra aí conversar com você, tá? Aqui, mudando um pouco de região, que está falando de região torácica, isso é interessante, sabia? Porque é o seguinte, a região torácica, quando a gente fala de disco, é um pouco diferente, porque eu tenho o externo, que é esse osso aqui da frente, daqui saem todas as costelas que vão se ligar na coluna lá atrás. Então, a coluna torácica é um barrilzinho de osso, ô Elbio, eu não tenho movimentação dessa região. A cervical é móvel, a lombar é móvel, a torácica é rígida. Então, raramente, mas rarissimamente, a gente indica uma cirurgia ou um procedimento para discopatia ou doença dos discos torácicos. A esmagadora maioria das vezes vai muito bem com filtração de ponto gatilho, medicamento e, como você disse, sendo ativo, fazendo atividade física, fortalecendo a musculatura. Então, em relação à doença do disco, a coluna torácica é um pouquinho diferente aí. Tá? O Carlos Juliano está perguntando aqui de célula-tronco e mielopatia, assim, os estudos já foram mais promissores, hoje nem tanto. A resposta assim, não tem sido tão agradável quanto a gente gostaria. Por outro lado, na ortopedia, fiz uma aplicação esses dias, até no meu ombro. Eu tenho uma lesão de manguita, eu tenho uma bursite com uma ruptura parcial da bursa, eu tenho uma lesão crônica de cápsula articular aqui da inserção da cápsula. E eu fiz aplicação de célula-tronco e de plasma rico em plaquetas, que é o que a gente chama de aplicação de imunobiológicos. Melhorou absurdamente. Estou praticamente sem dor. Então, para várias regiões da ortopedia, para várias articulações, os resultados hoje já são uma realidade, são fantásticos. Para a coluna, especificamente, os resultados ainda não têm evidência científica. E para a recuperação de movimento, coisa assim, os resultados foram realmente frustrantes para esse tipo de lesão. Acho que a neuromodulação está até na frente de aplicação de célula-tronco, tá? Então seria isso. Outra coisa, para a gente ainda, os poucos resultados que ainda mostram alguma evidência para mielopatia ou lesão assim, teriam que ser células-troncos muito jovens, embrionárias, e a gente não tem acesso a esse tipo de célula no Brasil por questões de legislação, questões religiosas, porque elas vêm de fetos, etc, etc e tal. Se bem que nos Estados Unidos, onde às vezes a gente vai fazer a aplicação em pacientes um pouco diferenciados lá, ela já não vem mais do embrião, tá certo? Assim, elas já são replicadas em laboratório, mas aqui a gente não tem. Aqui a gente tem células-tronco mais velhas, por assim dizer, mais maduras, que você vai tirar ou da medula óssea ou da gordura, mas aí a gente se estenderia demais. Pessoal, eu vi que ficou aí um monte. Ô Rei, eu que agradeço. Que humildade nada, você é da família, né, meu? Você é da família, seu marido é super meu amigo, você é super amiga da Mariana, minha esposa, amor da minha vida. A gente é um casal muito feliz. O seu apartamento na praia é fenomenal, então pode convidar que a gente vai mesmo, tá certo? Eu e a Mariana, nós vamos mesmo com as crianças. O seu marido é perna de pau também, entendeu? Esforçado, mas é perna de pau, tá? Então, brincadeiras à parte, humildade nada, vocês são amigos nossos, pelo amor de Deus. Tá, ficou um monte de pergunta aqui, pessoal, que assim eu não tenho como responder agora porque a gente tá acabando o tempo, então a gente tem menos de 5 minutos aí, tá bom? Mas deu para sentir que esse tema é um tema que realmente ele traz muito engajamento, porque mesmo eu não conseguindo responder aí as perguntas de todo mundo, e, juro por Deus, todos mereciam resposta, entendeu? É que eu não tenho como ficar aqui indefinidamente, e várias perguntas
eu passo por cima porque o Código de Ética Médica não permite que eu responda isso num ambiente assim, sem ver o exame, sem examinar. Eu até queria, mas não posso. Várias críticas também, eu também gostaria muito de fazer e faço pessoalmente, mas aqui eu não posso. Tá certo? Porque é uma coisa muito genérica e pode trazer implicações para terceiros. Eu jamais gostaria de prejudicar nenhuma pessoa e nenhuma entidade e nenhum paciente. Mas às vezes eu respondendo uma pergunta de um terceiro, às vezes acaba que traz alguma coisa para a sua que eu não respondi, tá? Pessoal, deixa a pergunta para mim, ou na própria live que vai ficar gravada, ou manda no direct, a gente responde todas. Se por algum acaso a gente não responder, manda de novo. Entendeu? Que às vezes uma ou outra acaba passando desapercebida. Manda de novo, a gente tenta responder todas. Outra coisa, a gente fez uma live aqui, bateu aí, sei lá, 3.300 pessoas, 3.200 pessoas, depois ela vai ficar no meu feed, vai ser visto mais milhares de pessoas, às vezes chegam 800, 900 perguntas para eu responder, eu não consigo responder todas de uma vez, então pode demorar um tempo, mas a gente, de verdade, que a gente tenta responder todo mundo, e quem a gente não responder, deixa a pergunta de novo que a gente responde. Meu filho Andrezinho aqui, um beijo, filhão. Ó, eu vou sair daqui, só para vocês saberem, eu vou sair daqui e a gente vai jogar um FIFA, eu e ele, que ele adora, viciado em futebol, craque, moleque é craque, jogou muito esse final de semana, tá bom? Pessoal, basicamente é isso, tá? A gente vai marcar, vamos tentar fazer umas 4 ou 5 lives nesse formato, o pessoal tirar dúvida e tirar esclarecimentos, tá bom? A gente passa com antecedência a data aí, para o pessoal se programar para fazer, e geralmente a gente faz de segunda. Obrigado a todos pela presença e pela paciência, e quem precisar, estiver e quiser e precisar, eu tô a esmagadora maioria do meu tempo no Núcleo de Medicina Avançada do Hospital Sírio-Libanês. Lá é super fácil de achar, tá bom? Quando eu não tô lá, eu tô no meu consultório, que é no prédio da frente, então eu sempre tô ali no quarteirão do Sírio. E quem estiver precisando de conselhos de desenvolvimento de vida, melhora da qualidade de vida, enriquecimento, pode entrar no link da bio, tem meu livro lá, Como Vencer na Vida Sendo Apenas Você. É uma leitura assim bem tranquila de ser feita e que certamente vai agregar muito a muita gente aí, tá bom? Fechamos com chave de ouro aqui com a mensagem da Rita. Fique com Deus, obrigado. Eu sou extremamente cristão, extremamente religioso e extremamente um homem de fé aí, por assim dizer. Então, obrigado pelo Fique com Deus. Pessoal, é isso aí, tá bom? Bom descanso a todos e a gente se vê. Um abraço. Fui.